Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. E eu sou a Ana Cariani. E hoje nós vamos falar de retratos. Mas não retratos só da gente aqui, né? De pessoas famosas no mundo da fotografia. Eu ia falar pessoas normais. Não, a gente não é normal. A gente vai falar de retratos principalmente para revistas. Mas antes, a gente vai ter que ouvir os recadinhos. Muito bem, o recadinho de hoje, já que o tema é retrato, vamos falar daqueles quadros, daquelas coisas lindas que a gente pode colocar na parede, que podem simbolizar, podem mostrar um retrato muito bonito da família, um retrato muito bonito de um casal, um retrato de qualquer coisa que tenha um significado muito bacana e que mereça estar na parede de uma casa, de uma residência ou de um escritório. Então você tem que conhecer os produtos que a Digipix tem para decoração. Então acesse agora www.digipixpro.com.br e conheça todos os produtos que a Digipix oferece. E se você não quer só por um quadro, tem muitos produtos de foto presentes que você pode presentear o seu cliente ou os seus familiares se você quiser. Então não deixe de acessar www.digipixpro.com.br. E além da gente colocar esses quadros todos na parede, né, eles precisam estar expostos na internet, porque senão o cliente não acha a gente, né, não vai descobrir que a gente existe. E é para isso que existe a super plataforma da Album, que nasceu para que nós fotógrafos temos mais tempo para fazer o que a gente realmente ama, que é fotografar. Através do ProSite, você cria o seu site profissional em poucos minutos, depois você utiliza o Clickster CRM, que organiza todos os seus contatos, agenda e fluxo de trabalho, te lembrando automaticamente de tudo que precisa ser feito. Já com o Proof, você envia fotos e álbuns para seus clientes selecionarem, comentarem e aprovarem. E após saber quais fotos seu cliente quer que vá para o álbum impresso, você diagrama o álbum de forma simples e rápida, direto do navegador do seu computador pelo Design Inbox. E para surpreender e fidelizar seu cliente, a Album inova com a realidade aumentada. Suas fotos ganham vida se transformando em vídeos na tela do smartphone do cliente, e o melhor de tudo, você pode testar o Proof ou o Clickster grátis. Então acesse agora albumpro.com.br. E lembrando para você que gosta de compartilhar informações, conteúdo sobre fotografia, o Papo de Fotógrafo está de portas abertas. Artigos, né, através de textos, vídeos ou mesmo qualquer conteúdo audiovisual, você pode escrever pra gente. A gente vai analisar em conjunto aqui. Vamos conversar com você para colocar isso, disponibilizar isso também para os nossos ouvintes, para o nosso público, para os nossos telespectadores. Sempre tive vontade de falar isso. É, né? E outra coisinha, outro recadinho antes da gente passar já pro bate-papo. Lembrando que se você compartilhar um episódio que você está ouvindo neste momento, pode ser esse ou algum outro episódio antigo, compartilhando nas suas redes sociais, marcando o Papo de Fotógrafo, você automaticamente está concorrendo ao sorteio mensal do nosso programa. Vão ser canecas, vouchers, vários outros prêmios que a gente vai disponibilizar para você. Então, tá ouvindo a gente? Compartilha aí nas redes sociais e ganhe prêmios. Então, bora lá pro bate-papo? Conhecer o convidado de hoje, que vai falar um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de como fazer um bom retrato, das técnicas e também das inspirações que ele tem para poder fazer o melhor retrato possível da pessoa que está à frente à câmera. Marcos, seja bem-vindo. Eu não vou arriscar falar seu sobrenome, porque toda vez que pego um convidado com sobrenome difícil, eu erro. Todas. Quando você começou a me apresentar, eu fiquei na expectativa. Eu falei, ele não perguntou antes, agora eu quero ver o que vai sair. É Steinmeier? Steinmeier. Stein. Cara, meu sobrenome é super simples. É simples, eu não sei o que o Petroco achou tão ruim. Se você separar em duas partes, você sempre conhece alguém que chama Stein ou alguém que chama Meier. A única coisa é que minha família é uma das primeiras, assim, quando ainda era junto as duas famílias. Ah, e elas se separaram, se divorciaram. Provavelmente alguém brigou com alguém há muito tempo atrás e aí separou. Mas o sobrenome é alemão, certo? É alemão. Até onde eu sei, o alemão tem uma mania de juntar as palavras para formar uma outra palavra, tá? Não sei se isso é verdade. Se houver algum linguístico por aqui ouvindo este programa, pode me corrigir. O e aí vai que assim. Rolou alguma coisa aí. Uma época juntaram, da outra época separaram e foram fazendo isso nos últimos anos. Até onde eu sei, significa alguma coisa do tipo dono da pedra, ou que significa alguma coisa do tipo que é o homem que trabalha com pedra, tipo pedreiro. É alguma coisa do tipo. Mas é legal conhecer um pouco da história do nome. É bem bacana. Então vamos conhecer a sua história, um pouquinho de como você acabou
acabou se envolvendo com a fotografia? Conta pra gente. Cara, é até engraçado eu contar essa história porque ela é muito esquisita pra mim. Eu sempre fui publicitário, diretor de arte. Eu me formei em propaganda. Eu cheguei até aula de fotografia na faculdade, na época era de filme ainda. Só que eu não me interessei. Eu gostava muito da minha professora, que inclusive Rafaela Azevedo é uma excelente fotógrafa e ficou muito amiga minha. Só que eu não me interessei pela fotografia. Não me despertou. Eu nunca pensei, assim, apesar de gostar, não era algo que eu pensava que poderia se transformar numa profissão, alguma coisa do tipo. E eu não fotografava nem de uma maneira amadora, fazia simplesmente os trabalhos que eram pedidos pela faculdade, ponto final. Mas gostava da fotografia como arte. Pensando como diretor de arte, ela fazia parte do meu dia a dia, porque eu tinha que ver muita fotografia, pesquisar muita fotografia para inserir nos trabalhos que eu fazia. Mas em determinado momento eu era diretor de criação já estava meio infeliz com a publicidade, já fazia muitos anos que eu trabalhava com publicidade. Eu ganhava bem, né? Não vou mentir, eu ganhava bem e queria comprar uma máquina fotográfica para ter. Já tinha entrado na era digital e eu já tinha acompanhado alguns ensaios fotográficos por causa da profissão, né? Para ensaios publicitários mesmo, fotografia publicitária. E aí eu resolvi comprar uma máquina para mim e me apaixonei. E aí fudeu de vez. Porque a partir do momento que eu me apaixonei na fotografia, eu nunca mais parei. Aí foi uma questão de tempo para eu trocar a publicidade pela fotografia. E só parando aqui, fazendo um comentário super especial, um beijo pra Rafa, que é uma grande fotógrafa aqui de Campinas. E pra quem não sabe, quem quiser acompanhar o trabalho dela, ela ainda faz fotos de casamento com filme. E eu tive a oportunidade ela é completamente maluca. Não, mas ela não faz tudo com filme, vale lembrar. Ela não faz tudo. Ela anda com as duas câmeras e escolhe o momento de usar a fotografia com filme. Eu tive a oportunidade de acompanhar um casamento com ela, fotografar junto com ela, e é super legal você poder ver isso funcionando ao vivo. Mas enfim, essa profissional a gente pode trazer para um outro programa, um outro episódio e falar só do trabalho dela. Aliás, foi ela que meio que colocou a gente em contato, né, Marcos? Foi através de um workshop que ela estava organizando em Campinas que a gente se conheceu e eu comecei a acompanhar o seu trabalho. E aí eu fico curioso, você não gostava muito de fotografia, foi aprendendo aos poucos essa arte. Por que você escolheu a área de retratos, por exemplo? Na real, nada na fotografia pra mim foi planejado. Foi tudo ao acaso. Quando eu comecei a fotografar, eu era que nem todo fotógrafo iniciante, fotografando flor desfocada e achava aquilo o máximo, aquelas coisas de quem tá começando. E ainda quando eu não tinha muito conhecimento técnico nem nada, uma amiga minha de Portugal, mora em Portugal, tava vindo pro Brasil e do nada ela me pediu pra que eu fotografasse ela nua. E isso pra mim foi um baque, porque eu não sabia nem fotografar gente direito, quanto mais fotografar uma pessoa nua. Eu gostei muito da ideia, mas eu fiquei muito nervoso. Eu tenho certeza que eu estava até muito mais nervoso do que ela no dia. E eu pedi um estúdio emprestado de uma pessoa que fornecia foto pra mim quando eu era publicitário. O cara simplesmente me emprestou o estúdio. Cara, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu entrei no estúdio, fotografei ela, as fotos ficaram muito legais, e essas fotos eu mostrei pra uma pessoa, pra uma amiga que gostou, pediu pra fazer também. Eu sei que na terceira ou quarta pessoa que tinha gostado das fotos e pedido pra fazer também, eu percebi um negócio. E aí, na época, eu criei o My Beauty, que era uma agência de fotografia sensual, e eu acredito que eu fui um dos primeiros do Brasil a fazer isso na era digital, porque não existia quase ninguém. Nós estamos falando em 2008, tá? 2007, 2008. E ainda não existia muito essa coisa de que nem tem hoje, como não tinha o Instagram ainda, não tinha esse negócio tão difundido que é a fotografia sensual. Na época, eu achei que eu ganhei bastante dinheiro com isso por um bom tempo, mas muito dinheiro mesmo, de verdade, a ponto de eu ter largado a publicidade e me dedicar só à fotografia. Só que no meio desse processo todo, eu percebi que era sazonal. Eu tinha muitas clientes, por incrível que pareça, no inverno, e nas outras estações do ano
por algum motivo que eu não sei até hoje qual, caía muito o número de clientes. Então eu pensei que eu precisava ir para alguma outra área da fotografia. E eu não sabia quais eram as outras áreas. Eu era muito cru mesmo, completamente uma pessoa sem nenhum conhecimento. E a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa que não conhece de fotografia é moda. Aí eu comecei a namorar fotografia de moda, a qual eu não gosto muito até hoje. Não é que eu não gosto da fotografia, eu gosto muito do resultado. Eu não gosto do processo criativo até chegar no resultado final da fotografia de moda. Só que, ao acaso, eu descobri a fotografia de retrato. E é aí que eu entrei nisso. É engraçado que você falou assim, né, eu nunca nem tinha fotografado ainda, uma pessoa veio e me pediu pra fotografar ela pelada, ela nua. Normalmente as pessoas pedem pra fotografar o casamento dela, que é um custo a menos pra pessoa pagar, né? Agora, a primeira vez que eu ouço alguém falar que o primeiro trabalho, entre aspas, foi fotografar alguém nu, assim, da pessoa pedir, assim, na lata. Realmente, é bem difícil, acho que nunca vi isso acontecer. Pede às vezes, fala, tira umas fotos minhas, né? Mas nunca veio pelada depois. Cara, nunca teve isso pra mim. Tipo, todas as pessoas que me pediram pra fotografar, a grande maioria já foi de cara, pediu pra fotografar nu. Quando eu comecei a fotografar, que eu fazia o ensaio sensual, a agência lá, a My Beauty, eu não tinha... As minhas clientes eram todas mais velhas. Mais velhas, leia-se, de 40 a 70 anos. E isso foi muito bom pra mim na época, porque eu aprendi a lidar com as pessoas. Eu acho que isso me ajudou muito na fotografia de retrato, inclusive. As mulheres entravam no quarto ou na sala para tirar a roupa pra gente começar a fotografar e às vezes se trancavam dentro do banheiro, sei lá. E aí eu batia na porta quando tava demorando muito, perguntava se tava tudo bem e a pessoa tava chorando lá. A maioria das mulheres eram ou viúvas ou separadas. E por causa da carga do machismo que tinha antigamente, é engraçado a gente falar isso, que assim, é um espaço muito curto de tempo. Nós estamos falando de 10, 12 anos no máximo, mas mudou muito o mundo nesses 12 anos. Principalmente com o Instagram, quando o Instagram entrou no mercado, porque o Instagram, ele ajudou muito, eu acho, que as mulheres a se exporem mais sem medo e a falar tudo que elas pensam e quando eu estava trabalhando eu ainda não tinha isso. Então eu aprendi a conversar com as mulheres, que eram as minhas clientes, e falar para elas, fica tranquila que você não tá fazendo nada de errado. Porque na cabeça dela ela tava fazendo uma coisa que era um absurdo, era um pecado capital, sei lá. Então eu tinha que tranquilizar elas. Até porque, não só porque eu era bonzinho e que eu entendo isso não, mas porque eu tinha que ganhar dinheiro também. Se a pessoa não saísse de lá, não ia ter um ensaio. Então, além de tudo, eu tinha que tirar ela e fazer ela sair de bom humor pra ela ficar bem nas fotos. Não, isso é importante, é legal. Eu ia falar de retratos femininos mais pro final, mas é legal falar sobre esse assunto, porque da mesma maneira que antigamente as mulheres tinham um certo limite, né, que os homens impunham isso, hoje elas são muito mais livres, mas hoje elas também ficam mais expostas às pessoas que ainda não entendem que elas têm essa liberdade, né? A gente vê muitos comentários machistas nos posts e de uma certa forma isso ainda influencia na escolha, mas você percebe que existe uma mudança da mulher hoje, né, daquelas que você fotografou no começo de carreira e das que você fotografa hoje, elas já se sentem muito mais seguras em fazer esse ensaio? Sim, eu acho que hoje a mulher tem menos medo de se expor. Não é menos medo, né, porque não precisa ter medo algum, mas ela tem menos... Mais confiança, talvez? Eu acho que é uma conscientização, na real, porque é uma conscientização geral, assim. É lógico, existe ainda os comentários, cara, existe, mas a gente tá na internet. Infelizmente, a gente vê de tudo. A gente vê comentário homofóbico, vê comentário racista, vê, xenofóbico, de todas as maneiras, infelizmente. Mas se a pessoa tiver, o que você falou mesmo agora, confiança, saber que não tá fazendo nada de errado, toca foda-se. Inclusive, eu não tô falando isso pras mulheres, eu acho que pra qualquer pessoa. Eu acho que você não tem que ter medo de se mostrar e de se sentir bonito, de se sentir belo. Eu só acho que, obviamente, você tem que tomar cuidado com algumas coisas que, infelizmente, ainda regem a sociedade no sentido de trabalho. Eu sou contra, obviamente, que isso influencie, mas pode influenciar. Se a pessoa é uma psicóloga, por exemplo, tô dando um exemplo qualquer, tá? É uma psicóloga que sai nua em várias fotos, não sei até que ponto isso pode influenciar no... E olha que loucura, né? O que eu tô falando é uma maneira de preconceito.
jeito, porque teoricamente não é para acontecer nada em relação ao paciente dela. Mas eu não sei como que os pacientes poderiam se portar em relação a ter uma psicóloga sabendo que ela posta diversas fotos nuas. É uma coisa muito louca isso, que não deveria existir na cabeça de ninguém, mas infelizmente ainda existe. Tomara que um dia não seja mais assim, e eu acho que deveria ter mais aceitação geral. Cara, a gente nasce nu, tanto homem quanto mulher. Inclusive existe poucos homens também que posam nus. Eu acho que deveria ter mais também. Acho que tem pouca... Uma outra coisa que é interessante, você falou retrato feminino, eu não gosto de falar retrato feminino, porque retrato feminino é retrato de mulher. Eu acho que foto sensual é foto sensual, retrato feminino é um retrato, eu posso fazer qualquer mulher que eu fizer um retrato, é um retrato feminino. E a gente não fala retrato masculino, né? É uma coisa meio louca isso, né? Retrato é retrato. Eu até falo, às vezes, eu não sei, tipo, eu acho que foto sensual é uma coisa, retrato é outra coisa. Eu posso fazer um retrato de uma pessoa nua e não ter nada de sensual. Eu posso fazer um retrato de moda sem ser um ensaio de moda. Eu faço um retrato com uma pegada de moda. Eu acho que retratar uma pessoa é só mostrar o que ela é. E isso independente da finalidade que você tenha. Não, e fora que tem algumas pessoas que elas automaticamente, quando vem a palavra as palavras retratos femininos, já pensa no sensual, e não necessariamente é. Eu faço alguns, bem de vez em quando assim, e eu falo, tipo, eu coloco lá, retratos femininos, e aí a pessoa fala assim, mas é pelado? Não, se você tira foto de roupa, você tira foto de roupa, né? Retrato feminino não necessariamente é sem roupa. Já tem também essa coisa meio que automático na cabeça das pessoas. Então, eu descobri há pouco tempo uma hashtag que tá escrito retratos femininos. Aí na hora que eu cliquei só tinha foto de mulher pelada. Eu falei, cara, isso é foto de mulher pelada. Ser, né? Porque exatamente. Eu acho que é retrato, cara. Retrato é retrato. Acabou. Independente de quem esteja na frente. Eu acho assim que retrato é retrato de gente. Ponto. Você não vai fazer retrato de um cavalo. Eu acho que isso já não caberia muito. Mas retrato é você retratar alguém, independente do sexo. Porque senão daqui a pouco a gente vai escrever retrato trans, sei lá. Eu não sei, tô viajando, mas... Enfim, acho que não tem necessidade. Mas é uma besteira só uma nomenclatura também. Então vamos parar com a discussão de quem devemos retratar e vamos falar do retrato em si. Dentro desse seu processo, né? Porque você foi pego no susto de uma pessoa que pediu pra você fotografá-la, e aí a gente depois desconsidera as condições, com roupa ou sem roupa. Como é que foi esse processo de hora que você começou a perceber que quando você mostrava pra uma pessoa, aquela pessoa via, gostava e também queria fazer? Em que momento e como você falou assim, eu preciso estudar isso e entender o que eu tenho que fazer? Como é que foi esse processo de aprendizado? Cara, eu vou ser bem honesto que não houve na época. A princípio, eu simplesmente fotografava pessoas nuas e eu fazia ensaios sensuais e achava interessante e gostava do resultado, que é muito engraçado que hoje eu não gosto das fotos que eu fazia naquela época. Com exceção de pouquíssimas fotos, eu já não tenho mais a mesma visão. Aí, quando eu descobri que era sazonal, que eu precisava trabalhar com outra coisa, eu acabei descobrindo sem querer. Que eu sempre, desde quando a internet surgiu, eu sempre pesquisei muito na internet, assim, sempre gostei muito. E aí eu descobri um blog, na época dos blogs ainda, de um fotógrafo de Nova York, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tinha um projeto que chamava 365 Portraits, e que um dia, todos os dias ele fotografava uma pessoa diferente em Nova York. E eu achei aquilo fantástico. E tem um detalhe, deixa eu explicar, que é muito importante. Quando eu vi que o My Beauty não ia me sustentar pro resto da vida como fotógrafo, que eu precisava ter outras áreas, eu não sabia para onde ir, eu comecei a pesquisar. E aí eu pensei, vou voltar a trabalhar com publicidade, mas como fotógrafo de publicidade. Só que aí, cara, eu bati nas agências de publicidade e adivinhem, eu não tinha portfólio. Eu só tinha mulher pelada no meu portfólio. Então eu não tinha o que mostrar pros caras. Mas é aí que
você tinha que mostrar. E aí você ia constar todos os caras da criação. Mostrar até tinha, né? Mas... Então, mas olha a diferença. Na época, como não existia esse negócio da exposição de uma maneira mais aceitada, porque não existia o Instagram, eu tinha contrato de confidencialidade com todas as minhas clientes. A minha cliente não é aquela menina de 20 anos que tem hoje. De 20 anos é modo de falar, mas de 20 a 40, digamos assim. De 20 a 40 anos, gosta de fazer a foto do próprio corpo e postar porque se acha bonita, porque se entende, porque gosta porque se ama. Era o contrário, eu fotografava mulheres que estavam super insatisfeitas com o corpo, na sua grande maioria, e que achavam, e realmente isso funciona, e que fazendo um ensaio sensual, elas iam se encontrar mais bonitas. E isso realmente acontecia. Mas eu tinha um contrato de confidencialidade com elas, de que essas fotos estavam super seguras comigo. Essas mulheres faziam fotos para os maridos, para os namorados ou para si mesmas, mas não podia ser de maneira alguma divulgado. Pouquíssimas fotos eu tinha autorização de mostrar e eu fazia tudo isso por escrito. Então, quando eu chegava nas agências de publicidade, eu não conseguia mostrar nada. Pouquíssimas coisas. Então, às vezes eu tinha algum projeto autoral, uma foto que eu fiz de alguma amiga que eu podia postar como portfólio, e as agências até me chamavam porque os diretores de arte sabiam que eu ia vir com foto de mulher pelada, mas ninguém me contratava. Então eu precisava criar uma maneira de de estabelecer um portfólio, e aí quando eu vi o projeto lembrei o nome do fotógrafo, do Bill Wadman, eu falei, cara, eu vou trazer esse projeto pro Brasil e vai ser foda e vai dar super certo. E aí eu mandei um e-mail pro Bill pedindo autorização para fazer a mesma coisa que ele fazia lá. E ele me disse, cara, você pode fazer, não sou a única pessoa que faz um retrato por dia, milhares de pessoas no mundo já fazem isso, e já fizeram até antes da internet existir, porém eu vou te pedir um favor, não utilize o mesmo nome. Eu falei, beleza, e aí eu criei um projeto, entre aspas, né, depois de tudo que eu contei, que eu copiei, chamado Retratoria. E aí eu criei ele, eu pensei nele no final, essa foi a maior cagada, eu não me planejei. Então, e foi em 2011, então em 2010, em novembro de 2010 foi quando eu resolvi fazer o projeto. Em 2011 foi quando eu comecei a fotografar, no primeiro dia do ano. E meu principal objetivo do projeto era chegar no último dia, era completar o projeto, que era o mais difícil. Só que durante esse processo, agora respondendo a sua pergunta, toda essa introdução foi para responder a sua pergunta, que eu descobri que eu não sabia fotografar. Eu descobri no meio do caminho que fazer retrato é muito mais difícil do que... Porque assim, você fotografar uma pessoa sem roupa, queira ou não queira, tem uma certa facilidade, porque todo o ambiente ajuda. Você tem o corpo da pessoa, você tem... Eu acho que você insere, você pensa num todo, digamos assim, você cria um quadro que é a pessoa inserida num contexto. É lógico que para fazer retrato, você também você também pode fazer isso ou não. Mas quando você tem o personagem, o seu retratado, é a única pessoa, e você não tem nenhum tipo de ambiente controlado, que isso também influencia muito, porque no caso do My Beauty, eu tinha todo um ambiente controlado. Eu ia num quarto que tinha a iluminação, era muito mais tranquila. Eu até usava muito mais luz natural que qualquer outra coisa, mas era mais fácil para se fotografar do que uma pessoa falar, vem me fotografar. E eu falar para a pessoa, aonde nós vamos? Vamos na rua. E é meio-dia. E eu tinha que fotografar a pessoa na rua, com a roupa que ela tava. Então, assim, eu descobri que eu não sabia nada. Eu descobri que eu precisava aprender muito ainda de fotografar. E aí eu digo hoje que o Retratoria foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor porque eu aprendi a fotografar em um ano, literalmente, porque eu descobri a necessidade de aprender a fotografar. Eu comecei apesar de eu sou autodidata, aprendi tudo pela internet, mas eu comecei a fazer workshops, inclusive o workshop que nós fizemos lá do Jorge Bispo foi um dos primeiros que eu fiz, e foi incrível, me ajudou muito o workshop dele. Comecei a comprar workshops online de diversos fotógrafos, comecei a pesquisar sobre a história da fotografia em geral, comecei a estudar de verdade, e é muito engraçado que hoje, quando eu vejo o projeto, que eu até tirei do ar, eu vejo que da metade do ano pra frente, o meu projeto começou a ficar legal. Da metade do ano pra trás, era simplesmente uma pessoa com uma câmera na mão, fotografando e postando sem a mínima noção de edição. Edição no sentido de escolha, de qual a foto que eu vou utilizar para colocar no projeto.
Porque, obviamente, a gente fazia várias fotos e das várias fotos eu escolhia uma para postar. E aí, é engraçado, né? Como eu falei, as coisas foram acontecendo. Quando eu terminei esse projeto, eu tinha 365 fotos de portfólio, cara. De todas as maneiras possíveis. É lógico que não todas, mas eu tinha muita coisa para poder entrar no mercado. E eu não sabia o que era o mercado. Eu sabia que eu queria fotografar gente, mas eu não sabia como era o mercado. E aí eu descobri o meio editorial. Graças ao Retratoria que eu consegui entrar no meio editorial e começar a fotografar para revista. E nesse processo seu de aprendizado com Retratoria, foi um momento em que você também encontrou a sua linguagem, né? De como você gostava de retratar as pessoas, de como você gostava de repente, trazer a personalidade dela para a imagem? Não, assim, foi durante o projeto, sim, mas assim, não foi pelo projeto, foi durante o projeto porque eu comecei a estudar outros fotógrafos, entre eles o Bispo, inclusive, diga-se de passagem, o Bispo, o Daria Dornelles, o Bob Wolfenson, principalmente Bob Wolfenson, isso aqui no Brasil, né, eu comecei a ver os retratos dessas pessoas. O Bispo é uma pessoa que é assim, que é muito interessante. Você olha uma pessoa e fala, cara, é do Bispo, a foto. E, inclusive, a minha ídola é a Annie Leibovitz. Eu amo ela. Eu acho que ela faz coisas, a história dela e tudo que ela fez é fantástico. E ela é uma das pessoas tipo, que me inspirou a buscar, tipo, assistindo vários documentários dela e escutando várias coisas que ela falou, ela me inspirou a buscar uma linha de retratos, a buscar uma unidade estética para os retratos. E foi assim que eu comecei a buscar. Eu não sei se eu cheguei até hoje no que eu quero, para ser bem honesto. Inclusive, eu acho que eu nunca vou terminar isso, eu acho que vai ser para sempre. Porque já faz muitos anos que eu vou tentando. Eu acho que até já é possível reconhecer meu trabalho sem necessariamente saber que eu fotografei. Mas eu acho que é um processo de aprendizado eterno a fotografia. A gente nunca para de aprender. Pelo menos eu não paro nunca de aprender. A gente tá falando de referências, eu vou aproveitar pra gente acabar entrando um pouquinho no tema, mas você não usa como referência somente esses fotógrafos que você começou a acompanhar nessa época. Você tem outras fontes de inspiração, de conteúdo que você acaba aproveitando também pro seu trabalho hoje em dia. Cara, eu acho assim, eu acho que referência é tudo. Eu sempre falo isso em todos os workshops que eu dou. O bairro que você nasceu, que você foi criado, a decoração da casa dos seus pais, dos seus avós, as viagens que você fez na sua vida, cultura em geral, tudo influencia na sua fotografia. Uma coisa que falava-se muito na publicidade era que o publicitário é uma pessoa que tem que saber falar sobre tudo. E eu penso isso do fotógrafo retratista. Eu acho que a gente tem que saber sobre tudo para conversar e deixar qualquer pessoa à vontade para ser fotografada. Porque, queira ou não, com exceção de algumas raras pessoas que são completamente ETs e que amam ser fotografadas, a grande maioria das pessoas fica um pouco intimidadas na frente da câmera. E para você deixar a pessoa à vontade a ponto de conseguir um retrato épico, digamos assim, que é o objetivo sempre, né? Eu acho que qualquer fotógrafo, quando vai fazer uma foto, ele quer que seja uma foto que seja reconhecida por todas as pessoas e que ela dure para sempre. Pelo menos eu tenho esse tesão. E eu acho que é por isso que eu admiro tanto a Annie Leibovitz. Porque, cara, é fácil a gente falar aqui, a gente descrever 30, 40 fotos da Annie Leibovitz que todo mundo no mundo conhece. Eu acho isso muito fantástico. Era do tipo o meu maior prazer. Mas assim, todos os tipos de coisas que você faz na sua vida, os livros que você lê, as revistas que você lê, os sites que você entra, tudo serve como referência para o seu trabalho, independente de que área você esteja. Eu acho que não só para fotografia, mas para qualquer área mesmo, até para matemática, eu acredito que influencia a cultura que você vive, ou que você consome de cultura, as músicas que você escuta, tudo contribuem ou não para você fazer uma boa fotografia. Existem referências e existem inspirações, né? Como é que você faz hoje, dentro do seu trabalho, para não transformar sua referência, sua inspiração em uma cópia, né? Até usando o exemplo, para fazer o projeto de 365 fotos, você entrou em contato, perguntou se podia fazer. Teoricamente, isso é uma cópia, porque você está pegando exatamente a ideia do projeto dele e aplicando. Mas dentro da sua fotografia, até em questão de linguagem, como é que
você faz para equilibrar a referência e não transformar ela em cópia de você querer fazer igual? Então, eu acho que é impossível. Primeiro, eu não me preocupo com a cópia, porque eu acho que, a não ser que você pegue uma foto, fique olhando para ela e posicionando a modelo da mesma maneira, que aí eu acho que pode ser. Você pode até posicionar a pessoa de uma mesma maneira se você estiver num ambiente diferente, tal, você usa a pose como referência. Mas a cópia explícita, cara, ela só vai acontecer se você tiver muito mal intencionado. Para você colocar a mesma roupa na pessoa, para você colocar a pessoa numa mesma locação, no mesmo ambiente e tal. Isso, cara, isso dá tanto trabalho que nem adianta. Agora, você utilizar uma mesma pose, uma mesma, sei lá, ou uma mesma roupa, mas em outra ambientação, um mesmo posicionamento que a pessoa tava. Normalmente, eu vou te explicar meu processo, aí você vai entender. Quando eu vou fazer um ensaio, independente de ser sensual ou de ser de retrato, se eu tenho tempo, normalmente eu não tenho tempo, tá? Mas se eu tenho tempo, eu gosto de olhar quem é a pessoa que eu vou fotografar e separar algumas referências. Na hora que eu chego lá no local, eu mostro quais as referências de foto que eu pensei para aquela pessoa e a partir daí a gente começa a fotografar. Pouquíssimas vezes, só se não estiver dando certo mesmo, eu pego e mostro a foto para a pessoa e falo, vamos tentar fazer alguma coisa mais ou menos assim? E é mais ou menos assim, e a partir daí a gente vai trabalhando. Cara, algumas fotos ficam parecidas? Ficam parecidas. Mas eu não me preocupo porque não... Aquele negócio, vamos supor que se eu fosse me preocupar com isso, foto de executivo de braço cruzado. Porra, cara, o cara que fez isso a primeira vez, o que ele ia ganhar de royalty, já tá mais rico que o Michael Jackson. É verdade. Não tem... Não tem, cara. Todas as fotos já foram feitas. Cara, é impossível você fazer uma coisa completamente nova. Eu fiz um projeto, só pra você ter uma ideia, eu fiz umas fotos autorais no comecinho de carreira com a minha maquiadora, que era ela dançando nua, e eu queria que tivesse alguma coisa em volta dela voando. E nós descobrimos que jogar farinha ia dar um efeito muito legal. Eu fiz essas fotos, logo em seguida que eu fiz essas fotos, eu vi que já existiam fotos bem parecidas de outros fotógrafos. E, tipo, às vezes eu fiz no fundo preto, mas tinham fotógrafos que faziam no fundo mais claro, ou com outros materiais e tal. Outras marcas de farinha, né? Outras marcas de farinha. Boa. Boa. E o que eu achei impressionante foi que, mesmo na época, eu fiquei muito chateado, achando que eu tinha visto isso e copiado sem querer, ou que tinham copiado de mim. Cara, era um fotógrafo do Japão. Quem sou eu para achar que um japonês foi atrás de uma foto minha e falou, nossa, eu vou fazer exatamente igual? Do tipo, se a gente se prende muito a isso, você não faz nada. Eu acho que, inclusive, as grandes marcas, tanto de moda quanto as grandes revistas, vira e mexe, eu recebo por e-mail, o diretor de arte fala, olha, eu quero uma foto mais ou menos nesse clima aqui. E manda outra foto de outro fotógrafo famoso, tipo, de outro lugar. E os ensaios de moda são baseados às vezes, em ensaios gringos. Ficar igual, não vai ficar. Eu acho, sim, que existem algumas pessoas que são mal intencionadas, que é falar, eu criei uma foto sendo que ela copiou a foto de outra pessoa. Eu acho que isso é um absurdo e é uma desonestidade da pessoa com ela mesma. Mas, não sei, eu enxergo que até para a pessoa que está estudando, às vezes vale ela tentar copiar, sei lá, a luz de um determinado fotógrafo. Até luz, cara. Quando eu comecei a fotografar para revista, algumas capas, umas coisas maiores, as produtoras vinham falar para mim assim, eu posso fazer making off? Pode, lógico. Você se incomoda se na hora que eu tirar foto pegar a luz? Só não, por quê? Porque tem muito fotógrafo que não gosta que fotografe a luz para o resto das pessoas não saberem o que ele está falando, o que ele está fazendo. Eu acho isso não só infantilidade, mas de uma insegurança absurda, porque, cara, luz é luz. Do tipo, qualquer pessoa pode usar a sua luz, fazer curso de luz. Inclusive, eu sei de muito fotógrafo que não entende nada de luz, pede para o próprio assistente fazer a luz. Isso é muito comum. Inclusive, no mundo da moda acontece muito. Tem muito fotógrafo que não entende de luz e ele chama assistentes que sabem mexer com luz, o assistente que monta a luz do cara. Tipo, fotógrafo famoso, tá, cara? Bem conhecido. No final do programa, em off, queremos nomes. Tá.
Mas assim, é muito... Então é muito pequeno, tipo... Ou tem fotógrafo que faz a foto e não quer mostrar a foto pra pessoa antes dele tratar a foto. Isso é insegurança também, cara. Tipo, não tem. Eu já fui assim. No Retratoria, eu não mostrava a foto pras pessoas. E é engraçado que eu não sabia que era uma insegurança minha. Mas era a insegurança de achar que a pessoa só ia entender que a foto estava boa depois que ela tivesse tratada. E às vezes até exagerava no tratamento. Hoje em dia, putz, o que eu chamo de tratamento hoje é cor. Eu mexo em cor, mas tratamento pesado, que nem eu fazia, eu nunca mais fiz. O que eu mostro pra pessoa é mais ou menos o que ela vai ver no resultado final, na hora que eu tô fazendo a foto. E quando a foto é preta e branca, o que você mexe nela? Cara, eu vou te contar uma coisa. Normalmente é o inverso. Eu fotografo em preto e branco sempre. Todos os dias eu fotografo em preto e branco. Mesmo com fotos que são coloridas. Fotografar em preto e branco, na minha opinião, facilita você enxergar melhor a luz e não se distrair com as cores. Porque às vezes você vai fazer uma foto e a pessoa tá com uma calça laranja e uma blusa laranja com um fundo que é verde. Tudo bem, vai combinar. Mas se você tá fotografando isso com cor, a quantidade de coisa que você vai ter que prestar atenção na hora que você olhar no visor ou na hora que você tá fazendo a foto, eu acho que vai te tirar muita atenção da luz que você está querendo fazer. Então, eu me preocupo muito em fazer a luz que eu quero, que não é muito complicado, mas eu me preocupo muito em fazer a luz que eu quero, e eu acabo fotografando em preto e branco para não me atentar com o restante. Por exemplo, eu tenho um problema muito grave, mas isso é um problema meu mesmo, eu preciso ir na psicóloga para resolver isso, de temperatura da imagem. As minhas fotos coloridas, eu sofro muito, eu estudo muito sobre color grading de cinema, porque assim, o que eu quero fazer eu ainda não consigo. Um dia eu vou chegar lá, mas, cara, fotografar colorido eu acho uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu tenho um tesão maior em preto e branco, é natural isso, mas trabalhar com cor é um negócio que é punk, cara. Quem sabe trabalhar bem, eu tiro o meu chapéu. E no caso, uma das pessoas que eu mais admiro, além da Annie, é um cara chamado Joey Lawrence, o nome dele. É um fotógrafo gringo, ele é fantástico, o cara é muito bom. E dentro desse processo seu de desenvolvimento, de planejar e fazer a fotografia, você já falou que a luz é super importante, tanto que você fotografa em preto e branco para prestar atenção nela. Você acha que hoje você tem uma linguagem definida com a sua luz, ou você é totalmente flexível para se adaptar na pauta que você recebe ou no pedido que você recebe para fotografar uma pessoa? Cara, eu sou flexível, mas eu tenho a minha linguagem. Assim, 99,8% das minhas fotos são feitas com uma luz só. 0,1% com luz natural. E o outro 0,1% com o número que for necessário de luzes. Mas sempre que eu conseguir trabalhar com uma luz só, quando eu digo, é uma luz artificial, tá? Tipo, eu uso a luz artificial junto com a luz natural do ambiente. Mas eu prefiro fazer isso do que levar quilos e quilos de equipamento. É mais preguiça que qualquer outra coisa. E levar quilos e quilos de equipamento para as fotos. Até porque o tipo de foto que eu faço é muito rápido. Por exemplo, do Alex Atala. Eu fui fazer a capa da revista VIP com o Alex Atala e eu tinha 15 minutos para fazer as fotos. Então, se você vai fazer em 15 minutos, ficar montando luz, aí você muda de ambiente, vai levar um monte de luz de novo, até montar tudo. Cara, você não tem tempo, cara. Então, como a maioria das celebridades tem pouco tempo, eu tenho em média, varia de 5 a 20. Quando eu tenho 20 minutos, eu tô muito feliz, é porque eu tô com folga. Você nem sabe o que fazer em 20 minutos. Cara, pior que não. Eu vou ser bem sincero que não. Às vezes eu fico perdido. Mas assim, eu acho que passar de 20 minutos é até besteira. Inclusive, o Bob Wolfenson, ele falou que um fotógrafo falou isso, eu não vou lembrar quem falou, que acima de 20 minutos você começa, o fotografado já tá muito cansado, cara. Então já não vale mais a pena você demorar mais de 20 minutos pra fotografar uma pessoa. É bom você ser rápido. Eu tô falando de retrato, tá? Especificamente falando de retrato. Então, cara, não se tem muito tempo. Então não se dá pra armar muita luz, pra fazer muita coisa. Então eu tento simplificar ao máximo. Automaticamente a gente já tem uma fórmula na cabeça, né, pra cada tipo
tipo de ambiente. Vocês, como fotógrafos de casamento, devem saber isso também, do tipo, eu chego no ambiente, eu fotometro com o olho, eu já sei tudo que eu preciso, inclusive o meu assistente, ele mesmo lhe dá risada, porque eu falo pra ele, olha, coloca o Profoto na potência 4, eu sei que isso daqui a gente vai fotografar com ISO 400 e abertura 4,5, do tipo, e no primeiro clique já tá certa a luz, porque a gente acostuma, né, cara, já fica tão padrão, a gente faz tanto isso no dia a dia, é um treino tão, que você, assim como vocês devem chegar numa festa, que eu não consigo entender isso, eu não entendo fazer foto de evento, cara. Eu também não, mas tudo bem. Eu não entendo de todas as maneiras, tipo, tanto da pessoa gostar disso, eu respeito quem goste, mas de gostar disso, quanto de, cara, fotometria é uma loucura, cara, eu não sei mexer com flash, colocar aqueles flash na máquina, eu nem tenho flash, eu não sei fotografar com esse flash, como que chama mesmo? Eu não sei falar. Speedlight. Cara, eu pago um pau pra quem sabe mexer com isso, porque nós eu não também. entendo. Nós também pagamos um pau pra quem sabe usar. Na verdade, a gente vai lá, aperta os botões, vira rodinha pro lado, vira rodinha pro outro. Deu bom. Beleza. Então, você vai fotografando e vai olhando o que tá acontecendo. Fala, tá dando certo. Agora imagina a Rafa, com filme, fotografando um casamento. Você é louco. Ele é batendo a mão de Deus, né? Eu Pelo menos colocaria. Eu acho que isso beira a psicopatia. Não é possível. Tem que ser muito frio. E é mais ou menos como dirigir, né? Agora você já tá manjando, você já chega no lugar, já sabe o que fazer. Como é que funciona? Sabendo já da parte técnica, né? Tendo controle de tudo aquilo que você vai fazer. Como é que funciona a direção? Que é uma das minhas maiores dúvidas sobre fazer retratos, principalmente de pessoas que, de uma certa forma, a gente conhece pelos meios de comunicação, é que assim, o discurso do fotógrafo de casamento quando eu fotografo, eu mostro quem eu sou, né? O resultado das fotos ali tem muito de quem eu sou, do que eu vivi, do que eu vi, etc. Mas no retrato, eu acredito que você tem que trazer a personalidade do retratado e não a sua. Como é que é essa briga, esse conflito? Cara, na real, é um pouco de cada coisa. Eu acho que acaba acontecendo uma fusão. O que eu gosto de fazer, eu acho que é o mais importante, é simplesmente conversar com a pessoa. O fato a direção em si é uma coisa muito abstrata. Eu acho que nos meus workshops, eu explico para as pessoas sobre a luz que eu faço. Eu não acho a parte mais importante a luz. Eu acho a parte menos importante. Eu acho a parte mais importante você fazer a pessoa se sentir à vontade. Você conversar com a pessoa, você entender que é uma pessoa, porque tem gente que não entende que é uma pessoa que está do outro lado. Que ela acha que em primeiro lugar, que ela acha que é um modelo, que ela acha que um modelo que eu quero dizer é profissional, porque teoricamente o modelo profissional tem que saber posar. Mas, cara, às vezes eu vou fotografar, tipo, obviamente eu não sobrevivo só de fotografar celebridade. Eu fotografo também muitas pessoas, vamos supor, a Época Negócios me contrata para fotografar um menino que descobriu, sei lá, um nerd que é aquele gordinho que fica guardado dentro de casa, que não sai para nada, que é super tímido, e eu tenho que ir lá, e ele descobriu alguma coisa importante, eu tenho que ir lá fotografar ele. Aí eu chego no ambiente, é o quarto do cara, e ele tá com aquela roupa do Bob Esponja, uma camiseta do Bob Esponja, tipo, toda amassada, com vergonha de mim e tal. E você tem que fazer uma foto boa. Você não tem saída. Eu não posso chegar pro diretor de arte e falar, puta, cara, o modelo não era bom. Você tem que se virar, cara. Inclusive saiu, eu não posso falar o nome da pessoa, mas inclusive nem saiu essa foto ainda, mas esses dias mesmo, eu fui fotografar com uma revista, um designer, e o cara, ele é arquiteto e ele é designer também, e ele faz muito móvel e ele é muito famoso pelos móveis que ele faz, mas ele criou um carro que é muito conhecido. E a ideia era fotografar ele no carro, na frente do carro. E eu cheguei na empresa dele, ninguém falou que era pra ele levar o carro. Eu pedi pra ele eu pedi pro pessoal, por favor, ir com uma camisa neutra, sem listra, sem nada, sem nenhuma marca e tal. E ele foi de roxo e com a camisa polo roxa, da Lacoste. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fotografar esse cara? Cara, não tem jeito, cara, você tem que se virar. E fiquei conversando com ele, falando o quanto eu admirava ele. Eu tinha conhecido no dia, mas tudo bem. O quanto eu admirava ele, o quanto ele era tem legal. sempre aquela ginga, né?
Sim, sempre. Isso é muito importante, é você estudar um pouco da pessoa, porque, por exemplo, obviamente você não conhece as pessoas, do tipo, mesmo quando é celebridade, não dá pra você conhecer todo mundo. Não, às vezes você sabe quem é, mas você também não sabe. Fulano, beleza, sei quem é, mas até aí de saber mais da vida pessoal do cara, nunca, né? Então, e é engraçado porque, assim, sabe aquela sensação que nós temos, que a gente conhece alguns ídolos nossos, a gente conhece um ídolo nosso, a gente fala, nossa, cara, esse cara é praticamente meu amigo, de tanto que a gente acha que a gente conhece a vida dele, e ele e as próprias celebridades falam, nossa, a pessoa acha que me conhece. Só que é engraçado que às vezes eu vou fotografar algumas celebridades, elas acham que a gente sabe tudo da vida delas. E, cara, a gente não sabe. Sei lá, a Fernanda Young, eu fui fotografar ela, eu pedi pra ela ficar descalça em algum lugar, ela virou e falou assim, cara, você tá louco? E aí ela falou de uma maneira até meio agressiva, eu falei assim, o que foi? Ela falou assim, pô, você não sabe o nome do meu primeiro livro? Vergonha dos Meus Pés? Cara, eu não sabia, eu não tinha como saber. Mas vai também ter um nome desse livro e você vai adivinhar, vai tirar o sapato. Olha, eu não gosto do meu pé, mas eu nunca colocaria um nome desse num livro. É ótimo, né? Até porque quando você fala isso, você chama atenção pros seus pés, né? Exato! Automaticamente, o que você vai fazer quando a pessoa fala que tem vergonha do pé, você sempre olhar pro pé dela. O dia que ela estiver descalço, você vai tentar entender. Mas você sabe, até contar uma historinha besta e rápida. Semana passada, uma fotógrafa veio aqui em casa fotografar o meu dia aqui, né? E aí o André, ele fica zoando do meu pé, que meu pé é feio, e eu fiquei o dia inteiro de meia. Pra não aparecer meu pé. E aí, na primeira oportunidade que eu tava descalço, sem nada, ela tirou a foto do meu pé. Então, ela ficou o dia inteiro perseguindo o que ele falou que era pra fotografar e que eu não queria, que era o meu pé. Então, e isso é, por exemplo, esse papo que tem da gente... Quando a gente conversa com a pessoa antes, a gente consegue extrair muito mais do que um fotógrafo que chega lá e começa simplesmente a dirigir. Se você começa a dirigir do nada e falar pra pessoa, meu, fica assim, fica assado, você não vai tirar nada da pessoa. Eu fui fotografar o Otto e é muito engraçado, porque eu já tinha vontade, a diretora de arte falou, olha, pode pirar, faz o que você quiser. Eu falei pra ela, olha, não fala pra eu fazer o que eu quiser, porque senão eu vou arrancar a roupa dele se eu conseguir. Ela falou, se você conseguir, tudo bem. E eu achei do caralho. Mas eu sou tímido também, então é uma grande mentira, né? Do tipo, eu bati no peito, falei, eu vou e acabou. Só que era mentira. Cheguei lá, fiquei morrendo de vergonha do Otto. Só que nós conversamos muito. E eu aproveitei o momento, porque assim, o Otto estava completamente disponível para foto. Ele falou, meu, vamos aí. E ficamos na casa dele fotografando um tempão. Eu não pedi para ele tirar a roupa de maneira alguma. Mas nós tomamos um café, a gente parou na metade das fotos, começamos a tomar um café. Inclusive, isso foi uma técnica minha. Quando eu me sinto à vontade, eu dou uma de entrão. Então, assim, eu falei pra ele, vamos fotografar você na cozinha tomando um café. Aí ele falou, tá bom, mas eu vou fazer uma coisa real, então eu vou tomar um café mesmo. Aí ele falou, vou fazer um café pra mim. Eu falei, então já faz pra mim também, já que você vai fazer pra você, eu já tomo. Aproveita e embala, né? Põe uma colherzinha de pó a mais aí. E na realidade, nada, isso é uma né? técnica pra você aproveitar e conversar com a pessoa durante o ensaio. Então, conversamos, ele se sentiu à vontade, eu falei, já temos, valeu. Aí ele me solta, você não quer fazer algumas fotos minhas sem blusa? E é muito legal, porque assim, parece até que o cara leu o que eu queria. Tipo, cara, eu tava indo embora, o meu assistente já tinha desmontado o equipamento, e o próprio fotografado, tipo, celebridade, falou, você não quer fazer umas fotos minhas sem camisa? Lógico, vamos montar tudo de novo e fazer a foto. Então, assim, o processo de direção, que eu sempre falo para as pessoas, converse com a pessoa, que vai fluir naturalmente. A gente normalmente fica muito preocupado com que pose que a pessoa vai fazer, como que eu vou fazer? Cara, se você for conversando com a pessoa, enquanto você conversa, você observa. Quando ela tá conversando com você, que você não está com a câmera apontando para ela automaticamente vai sentar em poses fantásticas, que são muito legais, e aí você fotografa aquilo mentalmente. A partir do momento que você fez um perfil da pessoa na sua cabeça, você simplesmente posiciona ela nos locais que você gostou. E nas locações, eu não sei, é que tudo depende da locação que você tem e tal, mas aí você posiciona ela nas locações que você quer, da maneira que você quer. É lógico que é uma questão de prática, mas com o tempo fica tão natural que você nem pensa que você tá fazendo isso. Você vai conversando com a pessoa e já pensando todo o ensaio na cabeça na hora. Tem uma contradição durante o programa que você fala que tem pouco tempo pra fotografar as pessoas. E de repente você fala que tem que conversar com elas, mas quanto tempo dura essa conversa? Cara,
Depende. Às vezes, não é com contradição, não. Eu tenho que conversar e fotografar nesses 20 minutos. Tem bastante tempo. É aquilo que eu te falei. 20 minutos é tempo pra caramba, cara. É lógico que existem algumas exceções, e eu vou contar uma que é bem legal. Eu fui convidado para fazer as fotos de um livro do... Foram 4 pessoas, eu não vou lembrar todas agora, porque a minha memória é muito ruim, mas uma delas foi o Facundo Guerra. E o Facundo, eu já tinha fotografado ele, e eu sabia que ele é uma pessoa que ele não gosta de ser fotografado. Não é que ele não gosta, mas ele não se sente bem em frente às câmeras, porque ele é tímido. E quando ele chegou no estúdio, ele chegou no horário e falou assim, cara, você me desculpa, mas eu tô correndo o dia inteiro, eu tô muito cansado, eu posso respirar um pouco? Eu, porra, cara, senta aí. Falei, você tá com tempo? Ele falou, tô. Na hora que ele falou, tô, eu simplesmente liguei o foda-se e vou falar pra vocês. Eu fotografei ele durante 10 minutos, mas nós conversamos durante 2 horas e meia antes de fotografar. Cara, as fotos ficaram muito foda. Eu fiz foto do Facundo sem camisa, que ninguém também nunca conseguiu. Cara, eu tiro a roupa de todo mundo. É natural isso. Mas como eu comecei a fazer foto sensual... Não vou te visitar nenhuma vez no estúdio. Eu vou tirando a roupa, cara. Impressionante. Mas assim, é muito natural, cara. Tipo, quando você começa a conversar com a pessoa, é muito mais fácil quando você... vocês mesmos devem saber isso. É muito mais fácil você posar pra amigo do que pra uma pessoa que você nunca viu. Você se entrega mais pros seus amigos porque eu acho que você tá acostumado, então você não se preocupa tanto o que ele vai pensar de mim. Não sei se é exatamente o que ele vai pensar de mim, mas alguma coisa do tipo. Se você tiver tempo de fazer o retratado pensar que ele é seu amigo, ou pelo menos se sentir confortável com você, é muito mais fácil. É lógico que dentro do que você falou, nas contradições, eu fui fotografar o Porchat e o Porchat ia entrevistar a Sandy no dia. Eu tinha exatamente 4 minutos e 30 segundos no relógio para fotografar ele. Eu tinha montado o set do lado do estúdio de gravação, então eu ia fotografar ele já ia entrar correndo e ia fazer o programa dele. O Porchat chegou, sentou, cara, eu sou muito fã dele, infelizmente eu não tive tempo de conversar. Eu falei pra ele, cara, as referências são essas são as fotos, mostrei mais ou menos pra ele, e ele é pronto, né? Eu fui só clicando, só fiz a primeira foto pra ver a luz, acertou a luz, cara, em 5 minutos a gente fez... Aliás, em 4 minutos, né? Eu não sei o número de segundos, que tempo que eu não sei fazer conta. 6 vezes 4, 24. Nós fizemos 240 fotos, cara, porque foi uma foto por segundo diferente. Foi no burst, praticamente. Foi incrível. O cara é muito bom, Mas, sempre que possível, se você tem 10 minutos, separa 5 pra conversar. É lógico, deixa as coisas prontas antes, tá? Eu nunca tô considerando montar os equipamentos nesse tempo. Eu tô falando de tempo fotografando. Então, se a foto tá marcada para 2 horas, se é possível eu chegar e eu vou ter 20 minutos com o personagem, mesmo que seja na casa dele, eu peço para chegar meia hora antes, porque eu deixo tudo montado. Eu sempre vou com assistente, porque isso é muito importante para mim. Eu sempre deixo tudo montado para na hora que a pessoa chegar eu já estar pronto para fotografar. Então eu converso com ela e fotografo, ou quando não dá tempo eu tento conversar durante o processo da fotografia. E aí a sua direção se baseia sempre nessa conversa? Não é sempre, mas a real a conversa ajuda a pessoa a ficar mais tranquila e te dá mais poses. Foi isso que eu quis dizer. A direção ela não se baseia simplesmente nisso. Porque, queira ou não queira, existe sempre, no meu caso, existe sempre uma pauta que eu tenho que seguir, né? Então, a não ser quando a pauta... Quando é um perfil que eu posso fotografar a pessoa do jeito que eu quiser, é um pouco mais tranquilo e aí eu faço isso que eu tô te falando. Quando a pauta é fechada, que existe isso, e é horroroso quando acontece, do tipo, eu quero que você fotografe fulano de tal segurando um copo de cerveja de lado. Isso acontece às vezes. E aí não tem o que fazer, você vai e faz aquilo. Eu não gosto de fazer exatamente o que me pedem, mas em algumas pautas, quando é o perfil da pessoa, aí você tem que trazer a pessoa. Então eu normalmente dou uma estudada nela, leia-se. Eu entro na internet, vou no Google Imagens, olho mais ou menos o que ela já fez, como ela já foi fotografada, como ela é, vejo um vídeo ou outro, se tiver. Eu vejo o que eu puder ver da pessoa, o que eu gosto ou não, porque às vezes você pega algumas pessoas que até assusta. Você pega algumas pessoas e fala, caramba, só tem foto ruim dessa pessoa. Você fala, alguma coisa tem de errado. Não é possível. Às vezes você teve sorte e só foi fotógrafo ruim, e às vezes a pessoa não gosta de fotografar porque tem aquelas pessoas, tem alguns personagens
que te sabotam mesmo. O cara tenta te sabotar, porque não por mal, não que ele não goste do fotógrafo, mas ele não gosta de ser fotografado. Tem algumas pessoas, que obviamente eu não vou dizer o nome, e que só fazem foto comigo porque elas não gostam de ser fotografadas. Elas têm até má fama entre os fotógrafos, porque a pessoa fica sabotando o fotógrafo, e é inconsciente, cara, não é nem por mal, é uma coisa inconsciente. Enquanto o fotógrafo vai fazer, vamos supor, você tem 5 minutos com a pessoa, enquanto você fica fotografando ela fica atendendo o telefone, fica virando de costas, na hora que você vai fotografar ela começa a conversar com o seu assistente, então ela fica mexendo a boca enquanto vai fazer retrato, você pede pra ela ir de branco, ela vai de preto, cara, acontece de tudo. Então você tem que tentar ficar amigo da pessoa no menor tempo que você puder, pra pessoa se sentir à vontade com você. Essa é a maior dica que eu dou. Aliás, essa e a das referências, porque assim, quando você tem referência que eu digo é estudar arte, ver várias fotografias de outros fotógrafos, tipo, ler livro, viajar bastante, principalmente viajar é uma coisa que é muito legal, porque você aprende várias culturas. Quanto mais você tiver referência, mais repertório você tem pra se virar na hora que você for fotografar a pessoa, porque, cara, tem gente que não gosta de nada, e aí, de repente, na conversa, você conta que você foi viajar pra algum lugar, aí você cria uma curiosidade, e essa curiosidade vai fazer a pessoa criar um mínimo link de estabelecer uma conexão com você, que por menor que seja, vai facilitar a sua fotografia. E acontece, tipo, às vezes você não... Sei lá, você é chamado pra fazer o retrato de alguém que, teoricamente, você não vai com a cara dessa pessoa, e aí você precisa se preparar psicologicamente pra fotografar alguém que você não gosta, e aí chega lá você gosta menos, ou chega lá e você é surpreendido, a pessoa é gente boa pra caramba e você muda de opinião? Olha, existe isso, até existem pessoas que eu já neguei fotografar, que me pediram pra fotografar, eu falei, cara, essa pessoa não dá, que aí vai contra o que eu acredito, então não quis fotografar, mas o que mais acontece é de eu achar que uma pessoa é legal e na hora que você chega, você se decepciona. Cara, eu vou até falar uma coisa que é legal, que a gente sabe, porque assim, eu não tenho, o que eu tô falando é muito errado, você falar que eu me decepciono com a pessoa, mas, cara, todo mundo tem dia ruim e às vezes a gente tem azar de pegar a pessoa no dia ruim. A primeira pessoa que eu fotografei profissionalmente para uma revista foi para a revista Alpha, foi o David Chang, que é um chefe de cozinha muito famoso. E ele é conhecido por ser meio bad boy e tal. E ele, quando na infância dele, ele jogava golfe com o Tiger Woods. Então o diretor de arte me pediu para fazer uma foto dele segurando um taco de golfe, como se ele fosse bater numa bolinha, mas a bolinha era para ser um ovo, porque esse cara é o rei do lamen. E então a ideia do diretor de arte foi essa, que é uma ideia legal. Só que isso ia ser dentro de um evento de gastronomia, então eu tinha que achar um ponto que fosse neutro. Nesse dia eu não levei fundo nem nada, um ponto que fosse neutro para fazer essa foto. E na hora que eu achei o ponto, eu fiz a luz, na hora que ele chegou, ele falou assim, cara, agora eu não quero fotografar, eu só vou fotografar depois que o Alex Atala, ele tava junto com o Alex Atala, depois que o Alex der a palestra dele. Cara, eu cheguei às 10 da manhã, a palestra do Alex era às 10 da noite. Eu fiquei 12 horas esperando o cara pra fotografar. Isso foi a minha primeira foto. Hoje em dia eu teria ido embora. Mas aí, eu esperei as 12 horas e quando ele foi fotografar, eu falei, olha, eu preciso que você faça uma foto segurando um taco de golfe. Expliquei pra ele a história. Ele falou assim, não quero fazer isso. De jeito nenhum, acho ridículo, não gostei da ideia. Eu tava com ovo, inclusive, cara, eu não tinha levado o ovo, eu achei o ovo lá, no próprio evento. Como era evento de gastronomia, obviamente, tinha cozinha e tal, pedi um ovo, me deram um ovo, e eu, muito inteligente que sou, guardei o ovo no bolso. Por sorte não aconteceu nada de errado, mas... Ele falou assim, olha, eu não só não vou fazer isso, como eu não tô de bom humor, então você pode fazer 3 cliques meus. Cara... Tipo, vou contar. Mas foi contado, 3 cliques. Jesus. Aí eu fiz o primeiro, só pra garantir que a luz estava realmente de acordo. Eu já tinha batido a luz com o repórter que tava junto, então eu fiz a luz antes. Bati o primeiro retrato, e aí na hora que eu fui fazer o segundo, eu enfiei a mão no bolso, peguei o ovo e estendi a mão pra ele. E estendi o ovo pra ele. Ele pegou o ovo e olhou... tudo isso em inglês.
inglês, tá? O meu primeiro retrato foi tudo isso em inglês. Ele pegou o ovo e olhou pro ovo, e aí eu cliquei a segunda vez, aí depois ele só puxou o ovo pro lado, sem eu falar nada, eu cliquei a terceira, ele me deu o ovo e foi embora. Eu xinguei esse cara por muito tempo, porque foi a primeira foto da minha vida. É um cara muito conhecido no mundo da gastronomia. Ele tem 2 documentários no Netflix dele, ele tem um reality também. E quando eu fotografei ele, cara, eu xinguei ele por muitos anos. Eu falei, cara, esse cara é um filho da puta, maior metido pra caralho, não sei o quê. E na realidade não era. Eu descobri depois que esse evento de gastronomia foi exatamente depois que tinha passado Katrina, e um dos restaurantes dele foi totalmente devastado, e as pessoas que trabalhavam no restaurante perderam as casas, e ele não queria vir pro Brasil, mas a assessoria de imprensa dele falou, cara, você tá muito em cima da hora, se você não for, vai ser muito ruim para sua imagem. E ele veio pro Brasil a contragosto, e ele tava muito de mau humor aqui, porque ele tava com a cabeça lá. E aí, porra, tudo bem que o cara poderia não ter aceitado fazer foto, não ter aceitado fazer entrevista, só que é importante pra profissão do cara, ainda mais que ele tá em outro país. Mas, cara, você imagina você fazer e você chegar num puta do mau humor, tá, entre aspas, obrigado a estar num evento que você não quer estar, vem um fotógrafo que fica pedindo pra você fazer 1000 coisas. Pô, existem situações que realmente eu acho que o fotógrafo ele tem que se colocar na... Se você se colocar na posição do retratado, você vai conseguir entender mais. Eu acho assim, cara, entenda que são pessoas. Se a gente começar a respeitar mais as pessoas, a gente consegue não ficar bravo com elas e não se decepcionar tanto. E olha só como são as coisas. Se você tivesse fotografado só o ovo, hoje você teria conta do Instagram que tem mais likes e mais pessoas. Tá vendo só? Pode crer. É verdade. Mas o que ela falou é verdade. Tipo, existem muitas pessoas que eu me decepciono. Eu não vou falar quem são, mas muitas pessoas você fica... Você acha que são super legais e chega na hora... E tem outras pessoas que você fica completamente... Quer saber uma coisa interessante? Eu fui fotografar o Prem Baba. Vocês já ouviram falar dele ou não? Olha que coincidência. Eu estou aqui verificando no Google Imagens todos os retratos que você fez pra ver se eu, em algum momento, eu encaixo pra perguntar uma história. E aí, você falou do Porchat. Estava o Porchat na minha frente e do lado do Porchat está o Prem Baba aqui no Google Imagens. Cara, é mais fácil você olhar no meu Instagram, no meu site do que qualquer outro lugar. Mas assim, o Prem Baba, quando eu fui fotografar, ele é um guru espiritual e tal, e eu fui pra lá pensando, cara, eu não acredito nessas coisas. Eu sou cético pra essas coisas e tal. Só que chegou lá, porque esse cara era como se fosse um Osho, digamos assim. Chegou lá, tudo que ele falou foi, bateu de encontro com o que eu acredito. Em relação a pensar no bem das pessoas, a querer o bem do próximo, Vou resumir a isso. Sem viés religioso, né? Sem nenhum viés religioso. Aí eu falei, porra, que do caralho, é isso mesmo, que legal, não sei o quê, que bom. Cara, e saí de lá muito feliz. Falei, cara, que cara do caralho, do tipo... Eu fui com todas as armaduras que a gente pode ter. Quase uma mala de preconceito. Exatamente, o cara derrubou todas as minhas armaduras. Aí saiu a matéria, saiu as fotos dele, tipo, um monte de gente que gosta, descobriu um monte de gente que segue ele e tal. Aí passaram mais ou menos uns 3 meses que a matéria saiu, ele foi acusado de ter assediado sexualmente diversas seguidoras dele. Isso porque ele falava que ele era celibatário, que ele assediou diversas mulheres, assediou não só sexualmente, mas ele utilizava exatamente o poder espiritual que ele tinha sobre essas pessoas, no sentido de, que nem como acontecem com os padres, né? A pessoa acredita, ou com o João de Deus, a pessoa acredita tanto que aquela pessoa vai te fazer o bem, que ela acaba sem saber sendo assediada. Ele usava o poder que ele tinha sobre a espiritualidade das pessoas e assediava diversas mulheres. E é muito foda, né? Porque a gente cai nisso, né? Do tipo, tanto pro bem quanto pro mal, né? Então existem pessoas, esse ponto é só pra mostrar o quão ambíguo pode ser, mas existem pessoas que você chega lá e descobre que elas são muito legais, como o Alex Atala, que é um cara muito foda, de verdade, o Alex Atala é incrível. E existem outras pessoas como, tô brincando, não vou falar, que não são tão legais, que te decepcionam incrivelmente. Eu posso falar as legais sempre, as legais tem um monte. Mas assim, por exemplo, em questão da fotografia, já teve algum caso que você foi com uma expectativa de, por exemplo,
exemplo, eu vou citar só porque é fácil fazer essa relação. O Porchat, você fala, pô, é um cara, um humorista. O cara tá sempre fazendo piada de tudo. E de repente você fotografar ele tá sério. Aí você fala, meu, mas peraí, não é... Ou pegar alguém que é totalmente contrário, sempre sério, e na hora de fotografar sempre saía sorrindo, e você falava, não, mas eu preciso que você fique sério. Tem essa dificuldade também, depois, de perceber coisas diferentes na hora de fotografar e você precisar tentar ajustar porque não era aquilo? Tem. Eu vou falar, tipo assim, olha, que foi muito difícil fotografar ele. Mas assim, o Porchat, é engraçado o que você falou, porque você falou exatamente o que me pediram. Me pediram pra fazer foto do Porchat sério. O briefing era esse. Ela falou, meu, faça ele completamente sério. Ele não consegue. Eu já aviso que o cara não consegue. Aliás, é porque ele tem cara de criança, né? Então o cara não consegue ficar sério, porque mesmo sério ele tem uma cara meio engraçada. E não era pra ele fazer cara de piada, né? Mas tudo bem, não deu certo, mas eu consegui a foto. Mas assim, o Alceu Valença, ele é uma pessoa que ele é completamente ligado no 220. Então é muito difícil fotografar o Alceu. Tem uma foto do Alceu que eu fiz, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que é ele sentado no chão, com as pernas para cima e com a mão para cima. E tudo começou, assim, o meu assistente, ele nem tinha montado completamente a luz. Ele tinha mais ou menos montado a luz, ele já tinha ligado, a gente não tinha feito nenhum teste de luz. E eu falei para o Alceu assim, eu acabei de pesquisar na internet. Foi assim que eu cheguei no apartamento dele. E eu vi que você faz yoga, você faz os exercícios, né? Ele falou assim, não faço. Eu falei, cara, mas eu li que você... Ele falou, não faço porra nenhuma. Eu falei, que pena, tal. Ele falou assim, mas eu tenho uma elasticidade boa, quer ver? Sentou, cara, ele se jogou no chão, levantou a perna pra... Cara, o Alceu tem 70 e lá vai cacetada. E começou a apontar pra mim. Cara, foi o tempo de eu clicar. E eu cliquei, por sorte a luz estava certa. A grande verdade por sorte ficou do caralho a luz, inclusive. Porque o tripé tava num canto com a luz abaixada ainda, sabe? E como ele fez isso no chão, ele se jogou no chão e levantou o pé, deu certo. Mas o Alceu, eu pedi pra ele, por exemplo, pra ele colocar a mão ele tava numa mesa, eu pedi pra ele apoiar a mão na mesa e fazer uma cara de entediado. Eu não sei porquê, mas eu adoro fazer isso, eu tento fazer isso várias vezes. Eu acabei de abrir uma aqui no Instagram que é exatamente isso. E o Alceu falou, não vou fazer isso. Eu falei, por que não? Eu não tô entediado, por que eu vou fazer cara de entediado? E isso acontece muito, e a gente tem que saber entender. Tem muita gente que não quer fazer... Às vezes a pessoa não entende o que você quer, porque ela não está enxergando, ou ela não está enxergando o que você está enxergando, ou ela não te conhece e não te respeita como fotógrafo, no sentido de, o cara, eu vou lá, eu não sou um fotógrafo famoso, eu não sou uma pessoa que eles viram na mídia e que eles vão falar pra mim assim, caralho, cara, eu vou fazer foto com o Marcos Taimar. Tipo, não é um J.R. Duran, não é um Bob, não é um cara conhecido. Então, pouquíssimas pessoas que eu fotografo já sabem quem eu sou. A grande maioria ainda não sabe. Então, o cara não conhece meu portfólio. Inclusive, isso é uma dica pra mim mesmo. Talvez seja legal levar o portfólio para deixar a pessoa mais tranquila. Isso pode ajudar. Leva o bolo de revista que você já fotografou. Até essa da Negócios que tem o robozinho. Legal. Manda até do robozinho. Você fala, filho, se você não quer fotografar, eu já fotografei até robozinho. Faz cara de manequim aí que eu faço foto. Exatamente. Aí eu levo uma van pra pessoa. Mas é isso, cara. Tipo, tem gente que não quer... Inclusive, isso acontece muito. Da pessoa não querer fazer a pose que você quer, que você sugeriu. E aí você vai, tipo, se virando nos 30 para conseguir fazer. Até em relação a isso, como é que funciona a pauta? Normalmente a pauta, quando passam para você, essa pauta foi enviada pro cara, pra assessoria dele, ou não? Eles largam a bomba na sua mão mesmo e falam, filho, dá um jeito. 99% fica na minha mão. E assim, fora a celebridade, tá? Mas vamos supor pessoas, ainda falando dos executivos. O cara chega e fala pra mim, cara, eu quero que você faça uma foto e me manda uma referência da Wired, por exemplo, que é uma revista gringa de tecnologia e criatividade muito boa, e inovação em geral. E aí o cara me mostra uma foto da revista Wired, de um cara num laboratório todo branco, super tecnológico e foda, e eu vou fazer a foto por exemplo, de um cara que também é cientista na Unicamp, num laboratório. Só que aí eu chego na Unicamp, cara, o laboratório da Unicamp é um monte de cadeira quebrada com, sei lá,
a bancada de madeira tudo cheia de pinto desenhado. Você não consegue fazer, tipo assim, obviamente não tem nenhum... Eu acho assim, no Brasil, exceto algumas exceções, não existem muita... Cara, muito legal eu falar sobre isso. Não se dá o devido valor ao retrato no Brasil que se dá fora do Brasil. Nos Estados Unidos, as personalidades, cara, eles entendem o quão importante é um retrato. Aqui no Brasil, a pessoa acha que, em boa parte das vezes, a pessoa acha que é um fardo. Ela acha que não é legal, que... Puta, vou ter que fazer uma foto para ilustrar a matéria. Ao invés de pensar, cacete, essa foto pode me levantar, pode me ajudar ou não. Existe, inclusive, a história no próprio documentário da Annie Leibovitz. Quando ela fotografou a Whoopi Goldberg, que eu não sei se vocês devem conhecer essa foto, que a Whoopi Goldberg está deitada numa banheira de leite com as mãos para cima. E ela foi, na época, ela fez a mudança de hábito. Ela falou assim, cara, eu fiz mudança de hábito, andava normalmente na rua, não mudou nada na minha vida. Do tipo, e Mudança de Hábito foi um filme na época que foi muito conhecido. Mudança de hábito que não mudou o hábito dela. Exatamente. Nossa, ela falou assim, a Annie Leibovitz fez essa foto minha e saiu na Rolling Stone, ela falou assim, todo mundo na rua sabia que era eu. Porque a foto foi foda, porque o retrato pode mudar, pode... Cara, retrato é imagem, a imagem é tudo. A imagem da pessoa, independente da área que a pessoa trabalha, é muito importante a pessoa trabalhar com imagem. Se tiver uma imagem bem construída, bem trabalhada, se for um bom fotógrafo e um bom diretor de arte depois para colocar na revista, é um puta de um ganho e não se tem essa cultura no Brasil ainda, infelizmente. Tomara que mude e tomara que sobreviva o mercado editorial, né, a tudo que está acontecendo, mas eu sinto muito isso. Eu sinto que as pessoas, se elas acreditassem no retrato, elas dariam mais crédito para os fotógrafos e fariam mais tanto os diretores de arte pesquisariam mais, porque às vezes eu pedir para a pessoa, cara, pelo menos não ir com a roupa amassada, porque vira e mexe acontece isso, você vai fotografar a pessoa sabe que ela vai ser fotografada e ela tá com uma camisa que tem uma mancha de café e que... sei lá, verde fosforescente. Ah, mas tira no Photoshop depois, né? Tira. Tira lá na editora, porque eu mando do jeito que eu fiz a foto. É aquilo que eu falei. Quando é um cliente meu, eu mando para uma empresa para tratar as fotos. Eu sei tratar foto, mas eu procuro não tratar mais. Eu procuro me focar no meu trabalho, que é fotografar e fazer retrato. Eu acho que esse lance de... se eu perder... Eu sempre sinto que eu estou perdendo tempo quando eu estou tratando a imagem. Eu trato as cores e aí todo o resto do pele, amassados e alguns retoques que tem que fazer em calça, blusa, sei lá o quê. Aí eu peço para uma empresa que eu trabalho fazer por mim. Mas quando é direto para a revista, eu mando para a revista do jeito que foi a foto. Ó, tá com a mancha de café aí. Aí eles decidem que você vai sair com a mancha, e aí eles se viram com o retratado, que muitas vezes deve me xingar, porque deve achar que é culpa minha. É lógico. E às vezes eles tratam, né? Inclusive, só um adendo que você me lembrou agora. Mandaram uma foto para a revista, a partir do momento que ela sai da sua mão, você não tem muito controle do que acontece. Às vezes, os caras vão tratar a imagem, porque você manda, pelo menos... eu já mando mais ou menos na cor que eu quero. Mais ou menos não, eu mando na cor que eu quero e falo, essa é a cor. E mando para a revista. Às vezes o diretor de arte tem alguma ideia e ele quer trabalhar naquela ideia. Às vezes o cara salva sua foto, vamos supor, uma foto que não é tão boa sua. Ele pode salvar, tanto no tratamento, quanto na arte em que ele inseriu sua foto, quanto, que é o que acontece na maioria das vezes, eles estragam a sua foto. Estragam estragam no sentido de ser uma pessoa famosa que eu falo, não vou contar pra ninguém saber que essa foto é minha. Há pouco tempo atrás eu fotografei a Sansa do Game of Thrones. Eu não sei o nome da atriz. E eu não falo pra ninguém porque as condições que a foto foi feita e toda a maneira que foi feita, eu não consegui exercer, eu não exerci a minha profissão como fotógrafo. Eu simplesmente cliquei uma pessoa de Hollywood. E aí eu prefiro não divulgar, apesar que eu tô falando agora, que idiota. Tem muita gente sabendo, eu já ia te dar esse aviso agora.
Muita gente sabe. Não, tudo bem. Tem, cara, tipo, foda-se. Mas é bom as pessoas saberem disso, porque assim, é até bom as pessoas nunca criticarem muito as fotos alheias, porque você nunca sabe as condições que elas foram feitas, em que situação ela foi feita. É melhor você sempre pensar no conjunto da obra do que... Porque foto ruim, cara, todo mundo faz. Isso eu posso te garantir. E dependendo do que for a situação, né? Sei lá, vocês devem passar isso. Você vai num casamento, a pessoa fala, olha, eu quero um casamento, eu quero umas fotos que nem essas. Aí o cara te mostra um monte de foto da Austrália, da Nova Zelândia, aquelas coisas lindas, e o casamento vai ser no Habib's. E aí, você não tem o que fazer. Tem que se virar com o que você tem, né? É mais ou menos assim que funciona mesmo. Eu imagino. Falando um pouquinho, só pra uma curiosidade, na relação entre fotografar pessoas famosas e pessoas comuns, né? O que é mais difícil? Não tem mais difícil. Eu acho assim, eu particularmente gosto de fotografar atores. Mentira, não é que eu gosto de fotografar, eu acho mais fácil fotografar atores, porque os atores eles têm expressão corporal, principalmente criatividade com o próprio corpo, além do que as outras pessoas têm. Então, por exemplo, até cantor mesmo, se você fotografar um cantor, ele não tem tanta expressão corporal quanto um ator tem, porque o ator é obrigado a saber fazer expressão corporal. Agora, todo o resto, cara, putz, é aquilo que eu falei, tudo depende muito das condições que você tá, da locação que você tá. Tipo, se você tá em estúdio, pra mim todo mundo é igual. E, tipo, não faz diferença a pessoa ser conhecida ou não. Eu sei que eu vou conseguir uma boa foto. Agora, se você vai fazer uma foto em ambiente externo, numa locação qualquer, depende. Se vai ser uma locação legal, se você vai ter influência sobre a roupa que a pessoa está usando, se você tiver controle, quanto mais controle você tiver, melhor, independente de ser uma pessoa comum ou não. Eu acho que as coisas que facilitam o seu trabalho a pessoa estar a fim de fotografar. Se a pessoa estiver a fim de fotografar, já ajuda bastante, cara. Tipo, ajuda. Se ela estiver focada naquele momento e afim, isso ajuda demais o processo todo. Se tudo for a favor e mesmo assim você conseguir foto ruim, é porque você errou mesmo. Aí não tem jeito. Hashtag a culpa é sua. A culpa é sua. Outra curiosidade, tem alguém que você, tipo, admirava muito e já teve a oportunidade de fotografar e você falou, caramba, que legal que eu vou poder fotografar ele. E tem alguém que você ainda fala, um dia eu quero ainda fotografar essa pessoa? As pessoas que eu quero fotografar tem milhares. Eu não sei nem te dizer assim quem, porque eu gosto de muita gente, cara. Eu vou melhorar essa pergunta do Petrucco, então. Alguém que já tenha morrido, que você gostaria de ter fotografado e não teve essa oportunidade? Porra, tem um monte, cara. Mas ó, eu vou... Mas que pesado isso que você falou. Desculpa. Imagina. Pro cara pôr a foto dele, a foto que ele fez, o Marcos fez dele pra pôr no negocinho do túmulo. Nossa, que horror. Você falou uma pessoa que morreu, eu pensei rápido aqui, brasileira, Luiz Melodia, porque eu sou muito fã dele, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Fudeu, agora, ixi. Agora em atualista. Eu sou apaixonado por música, então, eu vou te falar 1 milhão de músicos, assim. Mas fora do Brasil, metida besta. Inclusive, o meu sonho é fazer uma capa da Esquire gringa, a americana, tá? Eu já deixo que é um objetivo de vida. Quando vocês souberem que eu fotografei a capa da Esquire americana, saibam que eu tô satisfeito, eu atingi meu objetivo. Até lá, ainda não. Mas, por exemplo, a Tilda Swinton é uma das pessoas que eu amaria fotografar. A Uma Thurman, eu amaria fotografar. O Tony Soprano, é que eu tô assistindo de novo, então eu tô nessa fase. Cara, uma das séries que eu mais gostei na minha vida foi Sopranos. E o ator que fez o Tony Soprano, eu achava ele muito foda. E ele deve ser uma pessoa difícil de fotografar, porque ele é muito alto. E ele é daquelas pessoas que tem o corpo que não é totalmente uniforme. Ele do tipo assim, ele começa em cima meio magro, aí de repente ele fica gordo, depois ele fica magro de novo. E é difícil posicionar essas pessoas quando elas estão dependendo E é difícil, é engraçado, é difícil por causa dos nossos preconceitos do que a gente tem de imagem, mais de estética, mas é difícil a gente posicionar e falar, pô, tô satisfeito com isso. Mas ele é um cara que eu adoraria fotografar, cara. Que é uma pena.
que morreu cedo. E só pra gente terminar o bate-papo e falar um pouquinho dessa área, né? Porque muita gente, quando a gente começa a falar de retratos, eu pelo menos sou assim. Toda vez que a gente fala de retratos, eu fico super empolgado e falo, eu quero aprender a fazer isso, quero, né, fazer algumas pra ver como é, qual que é a relação. Mas existem pessoas que vão pensar nisso como profissão, e muito provavelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo fazem retratos e querem, de repente, desenvolver um pouco mais a carreira e atuar pelo menos no mercado que você atua, que é o editorial. Como é que funciona o mercado editorial? Você apresenta um portfólio para alguma editora e de repente eles te chamam, eles começam a acompanhar as pessoas e chamam para fazer, e isso é recorrente? Como é que faz para entrar no mercado? Quais são as dificuldades que a galera pode encontrar aí no começo de carreira nessa área? Eu aprendi isso no workshop que a gente fez com o Jorge Bispo, que é o seguinte: quem decide, na grande maioria das vezes, quem decide quem vai fotografar é o diretor de arte. Então, toda revista tem uma parte que é o editorial, o expediente, onde fica escrito o nome de todas as pessoas. Isso é obrigatório por lei. Então, tem escrito o nome de todas as pessoas que fazem a revista. Então, tem lá o diretor de arte, redator-chefe, etc e tal. Aí você tem que entrar em contato com o diretor de arte, tentar marcar um horário com ele, mostrar seu portfólio, e aí ele vai gostar ou não. O que você tem que ter em mente? Que existem 7 milhões de fotógrafos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Então uma coisa que vai ajudar muito é o cara aí com a sua cara, sendo bem honesto, o cara aí com a sua cara e dar uma chance pra você. Cara, isso eu tô falando se o seu trabalho já for bom, tá? Eu não tô falando que isso é a única coisa que vai facilitar, mas no meu caso, por exemplo, eu mostrei para diversos diretores de arte, muitos que me falaram não e que hoje trabalham comigo e que não devem nem lembrar que me falaram não, muitos mesmo. Mas um deles, teve um cara que chegou pro meu trabalho e falou: cara, esse trabalho é muito legal, tal, mas não é o perfil da minha revista, vou te indicar para outra revista, para revista que eu acho que é o seu perfil. E o cara me indicou e eu não consegui trabalhar nessa outra revista. Aí eu falei: puta, cara, você falou que eu sou o perfil da... Aí eu voltei pra ele e ainda fui reclamar. Falei: você falou que eu era o perfil da outra revista, mas, cara, não me chamaram, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou: então eu vou te dar uma foto pra fazer. Aí ele me deu uma foto. Aí ele gostou, ele me deu outra foto. Aí quando eu tinha umas 3 fotos com ele, uns 3 trabalhos com ele, aí eu já fui nas outras revistas e falei: eu já fotografo pra essa revista. Aí, começa a facilitar um pouco o esquema. E aí, cara, a coisa vai se disseminando. É lógico que isso demora anos, tá? É muito difícil, cara. O mercado editorial, ele é um mercado muito ingrato, porque paga-se muito pouco, sendo bem honesto. Tipo assim, você paga... Eu recebo a mesma coisa que eu recebia desde quando eu comecei a fotografar, em 2012, até hoje. Nós estamos em 2019. O cachê é praticamente o mesmo. Existem algumas revistas que pagam mais, outras que pagam menos, alguns trabalhos que pagam mais, outros que pagam menos, mas assim, se eu pegar a revista que me pagava 1.000, por exemplo, em 2012, ela paga 1.000 até hoje. Então, não sobe. Você tem que ganhar na quantidade ou fazer trabalhos fora. Vamos supor, fotografei o Cauã para uma campanha que eu fiz da Land Rover. Que isso já ganha dinheiro, mas tudo bem. Campanha publicitária é que mais se ganha dinheiro. Mas eu fotografei o Cauã para uma campanha da Land Rover. Aí o Cauã gosta das fotos e fala: puta, cara, gostei das fotos. Vamos fazer umas fotos de divulgação minhas? Aí você faz as fotos Não aconteceu isso, tá? Tô só viajando aqui, sonhando que acontecesse. Mas vamos supor, aí ele fala: faz umas fotos minhas de divulgação. Aí eu faço umas fotos pro Cauã e aí eu posso ganhar tanto dele, quanto toda vez que for mandar... ou eu posso fazer de graça para ele, e aí toda vez que uma revista pedir foto de divulgação para ele, ele fala: olha, compra com o Marcos. E aí as revistas têm que comprar direto de mim. Isso acontece também. Eu falei do Cauã porque estava na minha frente aqui. Eu tô no meu portfólio leonino. Só de editorial é um pouco complicado a pessoa... dá para se viver. Eu vivo muito mais de editorial do que qualquer outra coisa, mas eu tenho sempre que fazer os meus trabalhos de publicidade por fora, ou até direto, para cliente direto. Pessoas comuns que me pedem para fotografá-las pelos mais diversos motivos, para assessoria de imprensa, para colocar foto de executivo para colocar em site, ou para assessoria de imprensa. Para assessoria de imprensa é o que mais acontece, a pessoa ela vai usar a foto dela para mandar para vários veículos de imprensa, e aí normalmente me chamam. Essa é uma das coisas que eu mais faço. E é isso, mas assim, basicamente o negócio é bater bastante perna,
conversar bastante com os diretores de arte, tomar bastante não, mas uma hora você vai ter alguém que vai acreditar no seu trabalho, se o seu trabalho for bom. E a partir do momento que você começar a fotografar para as revistas, os próprios diretores de arte vão sentir mais confiança em te dar trabalho. E a partir do momento que você tem uma exposição maior com as fotografias que você fez para revistas, as fotografias particulares ou até de publicidade começam a surgir com maior frequência. E aí você para de se preocupar tanto com o quão pouco pagam as revistas. Inclusive, tem algumas que nem pagam. Eu não trabalho para elas, mas tem revistas que acham que só pela chance que você tem de fotografar para elas, você não deve receber. E eu sou contra isso, mas tudo bem. Mas é só eu mandar um e-mail para elas também e falar assim, só pela chance delas terem, eu lendo a revista delas, elas não podem me cobrar. Tipo, eu pego de graça na banca. O próprio Bob Wolfenson, que é um cara... Isso faz tempo já que aconteceu. Que é uma das pessoas que mais recebe, do tipo assim... Quando eu vou fazer uma capa para uma revista X, vamos supor que eu vou receber R$2.500 para fazer uma capa de revista. A maioria dos fotógrafos vai receber R$2.500. O Bob Wolfenson é um dos poucos caras que eles vão pagar a mais. Eles vão pagar uns 5, 6 pau para ele fazer porque é o Bob Wolfenson. Porém, ele mesmo, eu acho que o J.R. Duran também estava nessa parada, começaram um movimento para nivelar os trabalhos editoriais. Para as editoras pagarem mais para as pessoas e para nivelar tudo. O problema é, tipo assim, foi super legal o que eles fizeram, mas obviamente não deu certo porque o mercado editorial tá uma bosta, as editoras estão sem dinheiro, as pessoas não sabem, mas boa parte das revistas hoje são feitas por 3, 4 pessoas. Então fixas, né? O resto tudo freela, mas é complicado. O mercado ele tá passando hoje por uma situação muito peculiar no jornalismo, que se eles não se reinventarem ou se readequarem, e eu não digo isso dos profissionais que trabalham no mercado editorial, mas dos diretores de editora, se eles não se criarem maneiras criativas de readequar a internet, fazer uma sinergia entre internet e impresso, o risco da revista impressa morrer é muito grande. Eu morro de medo disso porque eu amo revista impressa. Aqui minha casa parece uma banca de jornal. Também tem um monte de revista com capa sua? Não é tanto assim, não. Ele nem lê, ele compra pra ver a figurinha que ele fez. Eu só leio as figuras, até hoje. E a última perguntinha, só pra gente fechar esse bate-papo super legal sobre retratos. Qual que é o sentimento de quando você passa na frente da banca e vê uma capa sua ou uma revista que dentro dela tem muitas fotos suas? E como é que é a reação das pessoas quando você fotografa alguém famoso e elas ficam questionando você quando elas descobrem que você é o fotógrafo? Por exemplo, sua mãe, quando você fotografa o Cauã, por exemplo, ela fica perguntando sobre ele, na vez de olhar a sua foto e falar, nossa, filho, que bom trabalho, que bela luz. Cara, a minha mãe não. Especificamente, a minha mãe nem sabe direito o que eu faço, eu acho. A minha mãe, ela não tem muito... Cara, é engraçado isso. Tanto minha mãe quanto meu pai. Eles não sabem muito as pessoas que eu fotografo ou que eu fotografei. Eles não acompanham tão de perto o meu trabalho. Não por nada, mas eu acho que só por não são o público, digamos assim. Mas... tem algumas pessoas, normalmente quando eu fotografo, vou dar um exemplo, fala uma pessoa que você admira muito, por exemplo. Porchat, tem o Malvino Porchat, Salvador. por exemplo, tudo bem. Eu fotografo o Porchat. Aí as pessoas que admiram o Porchat, que são meus amigos, que vão falar, porra, que legal, você fotografou o Porchat, não sei o que lá. E aí, para cada pessoa que eu fotografo, que é uma celebridade, as pessoas que são mais ou menos o público daquela pessoa que vai vir me questionar. E em relação a ver minha foto na banca, por exemplo, que nem você tinha falado, eu gosto muito, é legal pro ego, mas o que eu mais gosto é quando eu recebo um elogio da própria pessoa que foi fotografada. Independente de ser celebridade ou não. Tem eu até passei aqui pela foto dela, meu Deus do céu, uma pessoa que eu fotografei. Eu fiz a besteira de não colocar o meu portfólio em ordem alfabética, senão... Não sei o nome dela mesmo. Mas eu fotografei uma pessoa que ela falou assim que ela nunca foi bem fotografada, que ela odeia todas as fotos que fazem dela. Sabe quando a pessoa já vem com todas as pedras na mão e foi pra capa da revista Cult e falou, eu não gosto de ser fotografada, odeio e... Lembrei, Sueli Carneiro.
E ela falou, eu odeio ser fotografada e não quero ser, não sei. Ela falou tudo isso, ela não foi grossa, não foi estúpida, não foi nada. Ela simplesmente deixou claro que ela não gostava. E na hora que eu fiz a foto dela, eu tive uma ideia na hora, e aí na hora que eu mostrei a foto pra ela, essa mulher quase teve um treco. E foi muito legal, porque ela ficou minha fã, e começou a me seguir, começou a curtir as fotos. Não só ela, como, que eu acho muito legal, o Taz me segue, o Nando Reis me segue, tem o próprio Cauã segue, tem algumas pessoas que gostam o Atala. O Atala é foda, cara. O Atala comenta. E isso é muito engraçado, porque por mais que a gente saiba porque toda pessoa é uma pessoa normal. Do tipo, eu nunca trato uma celebridade como se ela fosse alguém mais do que eu. Ninguém é mais do que eu, nem menos. Eu acho que todo mundo é igual e eu acho que isso me ajuda muito. Eu nunca fico nervoso quando eu vou fotografar, independente de quem seja. Às vezes eu fico um pouco mais tenso quando a pessoa não fala a minha língua. Se fala inglês eu ainda me viro, mas se fala espanhol, italiano, qualquer outra coisa, aí eu talvez fique um pouco mais tenso porque eu não vou ter aquela arma que eu te falei, que é de conversar com a pessoa. Até de inglês mesmo já é um pouco mais complicado. O Patrick Dempsey foi ok? Isso, então, por exemplo, o Patrick Dempsey, ou até o Yoji, que é aquele cara que era do Miami Ink. Então, essas pessoas, você talvez fique um pouco mais tenso porque você vai ter que falar inglês, né? Tipo, não é tão fácil se sociabilizar quanto eu faria em português. Mas enfim, cara, quando o próprio fotografado gosta daquilo principalmente quando é uma pessoa famosa, que quantas pessoas já não fotografaram o Alex? E aí quando eu posto uma foto do Alex, o Alex vai lá e escreve gênio, não que eu seja gênio, eu sei disso, mas é muito do caralho você receber esse feedback de um cara que já foi fotografado por tantas pessoas. E tantas pessoas fodas. Tipo, vários caras foda fotografaram ele. E quando ele te elogia é muito legal, né? Tipo, isso é melhor do que o dinheiro, cara. É melhor do que o dinheiro. Então pode dar o dinheiro pra mim quando você for fotografar ele, fica só com os elogios, tá bom? Combinado? Tá, ó, fica tranquilo. Isso é uma coisa muito legal que você falou. Eu tenho um amigo que é um ótimo fotógrafo também, Daniel Galo. E o Daniel, ele sempre me enche o saco, porque ele fala assim, aí o Ricão, fotógrafo das estrelas, não sei o quê. E, cara, é muito engraçado que as pessoas acham que eu ganho dinheiro pra caralho. Cara, eu sou pobre, eu sou bem pobre. Então não existe essa fantasia de que porque eu tô fotografando alguém famoso que eu vou ficar com algum dinheiro dele. Eu não fico. Muito bem, Marcos. Obrigado pelo bate-papo, por contar essas histórias pra gente. Quem quiser acompanhar seu trabalho, pode acessar o que, aonde, acompanhar todas as fotos, curtir junto com a Tala. O Instagram, @marcos.steinmeier, que provavelmente vocês vão ter que postar em algum lugar que ninguém vai saber. No meu site eu sempre publico, o meu site é msfolio.com.br. Eu sempre publico as últimas fotos numa primeira página, então assim, normalmente tem uma certa atualização. E nas revistas, cara, tipo, são os melhores lugares para acompanhar. Mas o Instagram é sempre o que mais tem coisa. Eu sou viciado no Instagram, tô sempre postando coisa lá, então é o que mais tem coisa. É só chegar na banca e falar, quero todas as revistas tem foto do Marcos. Ah, tá. O cara da banca vai saber. O tiozinho da banca vai saber que isso é. Muito bem, pessoal, então esse foi o bate-papo de hoje. Até o próximo episódio. Tchau. Até, tchau.